Nos vídeos anteriores, estávamos vendo sobre as marcas do Evangelho verdadeiro. Hoje, vamos falar sobre a fonte do Evangelho, também baseado em Romanos capítulo 1, versículo de número 1. Olha só que interessante, quero enfatizar aqui, quantas lições aprendemos quando nós meditamos na palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra e não lemos apenas, fazemos uma leitura rasa, mas quando nós fazemos uma leitura profunda, o Senhor tem muitas lições para cada um de nós. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então hoje, repetindo, vamos falar um pouquinho sobre a fonte do Evangelho, porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse versículo, no finalzinho, que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Paulo ele deixa claro aqui, neste finalzinho de versículo, que ele não era a fonte do Evangelho, mas sim o seu arauto, o seu mensageiro. Paulo não é a fonte do Evangelho. Repito, ele é o canal do Evangelho, um instrumento a quem Deus usa para anunciar o Evangelho. Isso significa que ele não cria a mensagem. Isso é algo muito importante de entendermos. Ele apenas a transmite. Ele não cria, ele apenas a transmite. Por quê? Porque a sua origem, a origem do Evangelho, não é terrena, mas celestial. O Evangelho não vem da terra, mas do céu. O Evangelho não nasce na mente humana, na capacidade humana de pensar, de raciocinar, mas o Evangelho é uma revelação de Deus para o homem. É Deus quem revela o Evangelho ao homem. É Deus quem se revela ao homem, e não o contrário. Não é o homem que se revela a Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. Por isso que o Evangelho ele é um milagre. E por isso que a Bíblia diz que quando o homem ele tem um encontro com Deus, ele nasce de novo. Mas na realidade, esse termo ele é controverso, porque biblicamente falando, não é o homem quem tem um encontro com Deus, é Deus quem se encontra com o homem, que se revela ao pecador. E quando isso acontece, o pecador nasce de novo. Aprofunde esse estudo em sua casa.